Saúdo a todos com a paz de Cristo e que a mesma esteja nos nossos corações, e não só hoje, mas para sempre. Amém? Venho para relatar o cumprimento profético do que está escrito em Apocalipse, capítulo 10, e o verso 7, teve o cumprimento deste versículo agora para os últimos dias, no dia 10 de junho de 2025. Se cumpriu o que está escrito, que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, o qual é a sétima trombeta, que começou a tocar a partir de 1844, sim, quando ele estiver tocando a sua trombeta, cumpre-se-á o mistério de Deus. Cumpre-se-á nos dias da voz do sétimo anjo o mistério de Deus, que foi anunciado aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus é Deus em carne. É a incorporação de Cristo que aconteceu no dia 10 de junho de 2025. Hoje eu tive um sonho, e o sonho estava falando mesmo sobre a incorporação, e eu sonhei que o rosto do irmão Elias ficou configurado, ficou tão resplandecente conforme foi quando Jesus estava orando com Pedro e João. Depois o rosto do Senhor Jesus ficou tão transformado. Então é conforme eu sonhei também hoje. E na medida que eu estava sonhando, eu comecei a acordar a minha esposa, lhe explicando: olha, já começou a incorporação. Então logo se expandeu. Boa noite, minha querida irmã. Eu estou muito feliz e muito contente por essa notícia que o Senhor se recorporou no seu servo Elias Joná. Estou feliz, estou muito feliz mesmo e muito grata ao meu Senhor. Obrigado por tudo. Eu creio que Jesus está aqui agora na terra, não pisando, porque ele não pisa na terra, mas sim no corpo daquele que ele escolheu. E eu só desejo do fundo do coração que continue orando por mim, assim, sabe? Bom dia, meu querido irmão Elias, e também meu querido irmão eterno, quem você está. Sei que é animador saber que meu irmão eterno está no irmão, para nos encorajar, para nos conduzir, para nos animar, saber que nós não estamos desamparados, que nós não estamos só nessa grande batalha que vamos aferir contra a besta e a imagem da besta. Bom dia, meu irmão Elias, bom dia, meu irmão eterno. Em nome teu, meu irmão eterno, por fé no Pai, por fé em meu irmão eterno, é que eu faço essas palavras aqui de credibilidade quanto a que meu irmão eterno está incorporado no seu cérebro, irmão Elias. Bom dia, meu irmão, bom dia, meu irmão. Meu irmão eterno que morreu por mim na cruz. Amém e amém. Irmãos, eu estou muito grato por Deus cumprir a sua promessa, porque Deus, a sua promessa não falha. E sobre o sonho que eu tive, foi a prova concreta que Deus cumpriu a sua promessa. Deus, Cristo, incorporou no corpo do seu servo em Elias Joná. Esta é a prova concreta. Então, irmãos, estou muito grato mesmo por Deus cumprir a sua promessa. E assim, eu neste momento vejo
Cristo incorporado no corpo do seu servo Elias Joaná. Porque a maneira do servo de Deus explanar, explicar a palavra de Deus, aquele é um poder sobrenatural, é um poder divino, porque nenhuma pessoa pode explicar desta maneira que o irmão explica a palavra de Deus, sem que Cristo esteja nesta pessoa. Então é por isso, eu estou muito grato mesmo, e assim cumpriu a promessa, a incorporação. Por isso, na verdade, esta é a maior alegria, que este dia 10 é um dia muito marcado na história da Terra. Daqui em diante, veremos maravilhas de Deus sendo operado por meio de Cristo incorporado. E, na verdade, é o milagre de Deus. Quando eu rebusco a parte da encarnação, em que Cristo foi 100% divino, 100% humano. Mas aqueles que são chamados por Deus, todos viam Cristo não era uma pessoa normal, uma pessoa qualquer. É verdade. Não era uma pessoa qualquer. Mas para os incrédulos, não viam nada. E mesmo neste exato momento, no período da incorporação, para aqueles que são chamados por Deus, eles vejam o irmão Elias como não uma pessoa também normal. Porque na explanação da palavra de Deus, na explicação das profecias que o irmão Elias, na verdade, fala, não é por si só, mas sim é por meio de Cristo. Cristo estando no irmão Elias. Então, por isso, para os incrédulos, não vê nada. Não vê nada. Assim como foi no período da encarnação. Outros reconheciam Cristo não era uma pessoa qualquer. Mas os incrédulos, eles vinham como se fosse pronto alguém por ali. Mas o mesmo que estamos vendo hoje. Por isso que eu, quando vejo o irmão Elias, não vejo como uma pessoa qualquer, mas vejo Cristo na pessoa do irmão Elias. Por isso eu agradeço muito, louvado seja Deus, por Deus cumprir a sua promessa. Então, a revelação que Deus deu-me sobre a transfiguração do rosto do irmão Elias, este é, na verdade, o cumprimento da promessa sobre a incorporação de Cristo. Louvado seja Deus, e o Senhor continue abençoando o irmão Elias, a irmã Deusilene, na frente desta obra. Assim Cristo vai bramar como leão. Assim começa o trabalho de Cristo para combater contra a besta e a sua imagem. Louvado seja Deus. Amém.
Olá, boa tarde, queridos irmãos, saúdos com a paz do Senhor. Primeiramente quero agradecer pela paciência que tivemos todos nós do Ministério Quarto Anjo. Agradecer por todos, agradecer a Deus também, especial, porque o Senhor nos fez fortes e corajosos o suficiente, e o Senhor nos deu a fé para com paciência aguardarmos aquele grande dia. Queridos irmãos, eu tenho como objetivo partilhar o sonho que tive no dia 10 deste mês de junho, começando por contar da seguinte forma. Nós tínhamos marcado para o encontro no dia 10 de junho, que tínhamos que estar concentrados em Luanda, isto é, em casa do irmão José. Os irmãos, na verdade, o irmão Júlio chegaram domingo, nós chegamos segunda-feira. Na segunda-feira, às 7 da noite, nós tivemos um momento de reflexão para nós vermos onde, durante a caminhada, tivemos falhado um com o outro. Então, tivemos aquela oportunidade. E às 8 da noite, nós tivemos, então, um momento de oração. Marcando assim que às 3 da manhã do dia 10, então nós tínhamos que despertar para termos também um programa de oração. Queridos irmãos, à medida que nós dormíamos, isso é às 3 da manhã, antes do despertamento, eu tive um sonho. E como foi o sonho? Eu estava olhando para o céu, e de repente nuvens brancas brilhantes. Mas enquanto eu continuava a contemplar o céu, cruzes, milhares de cruzes cobriam aquelas nuvens brancas. Viam e cobriam aquelas nuvens brancas. Cruzes pretas cobriram aquelas nuvens brancas. E de repente eu não via mais a nuvem brilhante que eu via antes. Eu continuava a contemplar até que de repente comecei a chamar por Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Mas naquele instante me veio uma voz que disse o seguinte: já está aí o Jesus que tu estás a chamar. E eu em resposta disse: não é este Jesus que eu quero o outro Jesus que está por detrás dessas cruzes. E aquela voz me disse o seguinte: então grita mais, porque a tua voz não está a chegar lá por detrás dessas nuvens. A tua voz está simplesmente a parar em cima destas cruzes. Então eu continuava a gritar, ele dizia: grita mais. Eu gritava mais: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Quando eu insistia em gritar, aquelas cruzes dividiram-se e começaram a afastar-se das nuvens. As nuvens brilhantes apareceram e repentinamente vi Jesus descendo com milhares e milhares de anjos. Irmãos, muitas vezes eu tenho tido já vários sonhos, mas às vezes não gostava de partilhar os sonhos devido à incredulidade de muitos. Mas este sonho chamou-me muita atenção. Via Jesus lá com os anjos, vinha diretamente até onde eu estava deitado, porque eu estava em posição, eu estava numa posição deitado e olhando para cima. Vinha até que desceu e um raio de luz bateu sobre mim
e de repente despertei. Assim que eu despertei, o irmão José já vinha chamar-me dizendo que, irmãos, já chegou a hora 3 da manhã. Queridos irmãos, este sonho chamou-me muita atenção no momento da oração, após o momento da oração, ou seja, antes do momento da oração. Então eu partilhei o sonho com os irmãos. E eu, assim, estou a partilhar com os nossos irmãos lá no Brasil, em especial o nosso irmão Elias e a nossa irmã Deuseline, para que Deus nos ajude, porque o Senhor tem falado muito, tem falado e tem nos advertido por meio de sonhos, para que me ajudem na interpretação deste sonho. Mais uma vez, boa tarde, irmão, a paz de Deus. Analisemos bastante o seu sonho, né? A gente, aqui, eu e meu esposo, né? Ficamos todos esses momentos, né? Analisando, discutindo entre nós, né? E nós tivemos uma compreensão sobre o sonho, né? Vou aqui falar para o irmão a nossa compreensão e o irmão analisa, ver se está de acordo com o que o irmão entende, né? Então, vamos lá. Eu creio que esse sonho tem a ver com o que aconteceu no dia 10 de junho, porque era o dia que os irmãos nós todos estávamos esperando esse grande acontecimento, a incorporação. Então, eu creio que esse sonho tem a ver com isso, com o que aconteceu. Então, eu vou começar a explicar. As nuvens claras que o irmão viu no início, né, aquelas nuvens brancas e brilhantes, representam esse chamado. O Senhor já me mostrou várias vezes em sonho, né, a revelação que Ele está me dando sobre esse chamado, sobre como sinais no céu, nuvens acesas, esse tipo de coisa, né, sinais no céu de vários tipos, né, luzes no céu. Então, representa esse chamado aqui que está sendo mostrado, né, para as pessoas. As cruzes negras que cobrem as nuvens brancas representam as incredulidades das pessoas, né? As pessoas estão ali contemplando esse chamado que o Senhor está apresentando, mas aquelas cruzes negras, aquelas dúvidas, aquelas incredulidades, cobre, né? Cobre de uma forma que tampa totalmente, né, o que o Senhor está apresentando, né? Então, e sobre a questão que quando o irmão vê ali aquelas nuvens acesas e depois aquelas cruzes começam a cobrir as nuvens, então o irmão começa a clamar, chamar por Cristo, né, para que ele venha. Então o irmão escuta uma voz dizendo: olha, Cristo já está aí com vocês, Jesus já está aí com vocês, né? Então o irmão fala para essa voz: mas eu não quero esse Jesus, eu quero esse que está depois dessas cruzes, né? Então, isso representa sobre a incorporação, ou seja, Cristo já veio, já está aqui conosco. Mas as pessoas, elas querem de uma forma visível, né? Como a segunda vinda de Cristo, ou seja, as pessoas esperavam que a manifestação de Cristo ia ser de uma forma, né, visível, né, para que as pessoas crescem, igual a segunda vinda de Jesus, que vai ser visível. Mas ele vem em silêncio. E por isso, quando o irmão diz: não quero esse Jesus aqui, eu quero esse que está aí, ou seja, as pessoas não querem aceitar. Pela forma que foi. Uma forma que não foi da forma que as pessoas imaginavam, né? Foi uma forma calma, uma forma secreta, uma forma que as pessoas não estavam ali esperando dessa forma, né? Então as pessoas não querem aceitar. Então representa essa palavra do irmão: não quero esse Jesus, eu quero esse outro aí, representa que não quer aceitar o que aconteceu, né? Que é uma coisa visível, né? E quando a voz diz para o irmão: clama mais alto, porque a tua voz não está chegando até lá, é porque a pessoa com incredulidade, a voz não chega até no céu. Então tem que clamar mais alto, tem que tirar a incredulidade para poder clamar mais alto, mais forte, para poder a voz chegar até nos céus, né? Então, quando o irmão começou a clamar mais forte, então o irmão viu, né, Cristo, né? Ou seja, se manifestou ali, Cristo vindo nas nuvens dos céus, né? Então eu entendi que esse sonho é uma revelação, né, do que aconteceu no dia 10 de junho, né? Cristo veio, mas muitas pessoas estão em dúvida, né? Porque queriam uma coisa visível, né? Queria algo visível igual a vinda de Jesus,
nas nuvens do céu, na segunda vida de Cristo, né? E as coisas de Deus não são assim. Então foi isso que eu entendi do sonho, né? Boa noite, querida irmã. Na verdade, só agora é que estou a ter o contato com o áudio da irmã, os áudios da irmã, e fiquei analisando acerca da interpretação. Na verdade, a interpretação não está muito longe do sonho. Agora, o medo que eu tinha é que eu é que fosse aquela pessoa que estava a dizer não quero esse Jesus. Isso é que me amedrontava. Na verdade, a minha mente já estava um pouco aí. Continuando, querida irmã, como já estava dizendo, que só agora que estou a ter contato com os áudios. Então, o meu medo era que eu fosse aquela pessoa que estava a dizer que não quero este Jesus. Eu estava a interpretar que Cristo incorporou e eu estava a ponto de negar o Cristo incorporado. E eu entendia que o anjo me disse que, então, se quisesses outro Cristo, devia clamar mais, gritar mais, para que isso acontecesse. Mas vejo que também fica fora do contexto. Primeiramente, isso aconteceria se eu tivesse qualquer dúvida sobre a incorporação. Mas uma vez que nunca tive, então vejo que também a minha interpretação fica fora. E a interpretação da irmã, lembrar que aquele Cristo que vinha, depois de eu clamar, vinha com uma luz, vinha com os anjos, mas depois se transformou numa luz que veio, bateu sobre mim. E a partir daí despertei. Então, a interpretação da irmã me encoraja nesse momento. Se na verdade eu não sou o que estava a dizer que quero outro Cristo, então a irmã está a dizer que representa as pessoas que têm incredulidade nessa mensagem. Eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus, porque eu já estava a ficar com medo mesmo, bastante medo, que eu fosse aquela pessoa que estava a negar o Cristo incorporado. Portanto, eu agradeço muito a Deus e eu não vejo outra maneira de interpretar senão essa que a irmã deu. Não vejo outra maneira. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e pedir que o Senhor continue abençoando nossos irmãos neste dom de interpretar os sonhos, porque na verdade o Senhor está dando sonhos para a nossa advertência, e eu fiquei com bastante medo porque este sonho veio no dia 10, no próprio dia em que nós aguardamos a incorporação, e veio um sonho sobre este. Então ficava com medo, pensando que talvez eu fosse aquela pessoa que estava a negar o Cristo incorporado, segundo a minha interpretação, e que eu estava a pedir um outro Cristo. Mas na verdade não é. Então, se uma vez que não é eu na aplicação da irmã, isso me encoraja muito, me fortalece mesmo. Muito obrigado, nossa irmã, e espero que Deus continue sempre abençoando o quarto anjo e abençoando os nossos irmãos pela grande responsabilidade que o Senhor incumbiu. Que Deus abençoe. É tudo. Seja a vontade do Senhor. Amém e amém. Ao passo que teve o cumprimento do Apocalipse capítulo 10, verso 7, no dia 10 de junho de 2025, também teve o cumprimento de Romanos capítulo 11, que fala que de Sião virá o libertador. Virá de Sião o libertador. E ele apartará de Jacó as suas iniquidades. Então, o que Paulo também profetizou,
que o libertador virá de Sião aconteceu no dia 10 de junho de 2025, quando Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã. Esse é um mistério de Deus, como está escrito em Apocalipse capítulo 10 e o verso 7. O mistério, uma mistura, Deus em carne, em uma só pessoa, em seu servo, em Elias Joanã. Então, e também se cumpriu o que Pedro falou, profetizou em Atos capítulo 3, do verso 19 a 21, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados, e assim venha tempo de refrigério pela presença do Senhor, e ele envia o Cristo, o qual já foi designado a vós, Jesus. Portanto, se cumpriu no dia 10 de junho de 2025, como já falei a vós, se cumpriu, foi enviado o Cristo no dia 10 de junho de 2025, e ele incorporou em seu servo, em Elias Joanã, para que também se cumprisse o que Deus revelou a seu servo Moisés, quando Moisés deu a benção a Dan, dizendo: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. No dia 10 de junho de 2025, Cristo saltou de Bazã. Salmos fala claramente que Bazã, simbolizando o trono de Deus. Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã. E, portanto, o título de leão é o título que nós sabemos que é unicamente a Cristo. E ao passo que Dan é leãozinho, mostra que iria se cumprir, como se cumpriu no dia 10 de junho de 2025, Cristo na linhagem de Dan, no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã. Também se cumpriu o que está escrito em Gênesis, capítulo 49, o verso 16 ao verso 18, se cumpriu com a incorporação de Cristo no dia 10 de junho de 2025. A bênção do patriarca Jacó, Adã, que Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, se cumpriu plenamente no dia 10 de junho de 2025, com a incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã, o qual é a minha pessoa. E também mostra claramente que Cristo incorporado, ele julgará ou liderará os 144 mil nesta última grande obra de Deus. O patriarca Jacó chamou Dan de Senhor no verso 18. A tua salvação espero, ó Senhor, mostrando que, de fato, aconteceria como aconteceu. O Senhor incorporou no primogênito da linhagem de Dan, no dia 10 de junho de 2025, para trazer a salvação eterna para o seu povo, para trazer o refrigério pela sua presença aos que o aceitarem. É por isso que no verso 17, a bênção do patriarca Jacó mostra uma batalha contra os enganos dos últimos dias. E para esta batalha, o primogênito da linhagem de Dan, Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan,
então terá a fonte da prudência, o qual é representado que Dan é uma serpente, uma víbora junto ao caminho, que morde os talões do cavalo e faz cair por detrás o seu cavaleiro, mostrando que Cristo incorporado, que é o Cordeiro, é Ele mesmo. Ele é a fonte da prudência e derrotará a besta e o falso profeta, como está escrito tanto Apocalipse, capítulo 19, como capítulo 17, falando que os 10 reis, juntamente com a besta, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro o vencerá. Vencerão também aqueles que estão com o Cordeiro. Ou seja, vencerão a besta e a sua imagem. E, portanto, o Cordeiro incorporou o leão da tribo de Judá. Ele incorporou no primogênito da linhagem de Dan. E ele incorporou para trazer a salvação eterna, como o profeta Isaías, no capítulo 46, profetizou que ali no capítulo, Deus falando: vou fazer toda a minha vontade. Eu vou trazer a ave de rapina do Oriente. A ave de rapina do Oriente foi o coronavírus. E vou chamar o homem do meu conselho, de uma terra longínqua. O homem do conselho de Deus é Cristo. O único ser que pode penetrar em todos os conselhos de Deus é Cristo. Assim como L.G. White falou no livro Patriarcas e Profetas, nas primeiras páginas do livro, do primeiro capítulo do livro. O único ser em todo o universo que pode penetrar em todos os conselhos de Deus é Cristo. E, portanto, quando em Isaías, capítulo 46, fala que Deus vai chamar o homem do seu conselho de uma terra longínqua, que é o Brasil, longe de Israel, está se referindo que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, para trazer a salvação e a justiça eterna. Então, cumpriu-se a profecia da incorporação de Cristo. No dia 10 de junho de 2025, cumpriu-se o capítulo 19 do Apocalipse, que fala do cavaleiro, do cavalo branco. Ele julga e peleja com justiça, fiel e verdadeiro é ele. Aconteceu o início de todo o capítulo, começou com a incorporação de Cristo no dia 10 de junho de 2025. Também cumpriu-se Isaías, capítulo 4, o renovo do Senhor, como fala claramente ali, 7 mulheres, que simboliza todas as características maus das 7 períodos das igrejas de Apocalipse, estão em todas as igrejas dos últimos dias. E as 7 mulheres agora lançarão mão, querendo ser chamada pelo nome de Elias e Joanã. Mas a incorporação de Cristo não é para se unir, apoiar as igrejas caídas, mas para dar o aviso que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônios. E, portanto, com este aviso, Dan estará mordendo os talões do cavalo, como falou em Gênesis capítulo 49, verso 17, a benção que Jacó deu a Dan. Dan desmascarando
A falsa liberdade religiosa é Cristo está incorporado no primogênito da linhagem de Dan, com a fonte da prudência, pois quem é prudente e semelhante a Cristo? Irmãos e irmãs, Cristo incorporou no dia 10 de junho de 2025, cumprindo todos e outros mais versículos da Bíblia, o qual não citei, só para você ter ideia. Faltei citar, e vou citar agora, Isaías capítulo 28, verso 11, verso 12. O Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, dá descanso aos que estão cansados. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Também em Oséias capítulo 11 e o verso 10, o Senhor bramará como leão, e a seus filhos tremendo virão e se converterão ao Senhor. Como também a incorporação de Cristo cumpre-se-á a profecia de Malaquias capítulo 4. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais a seus filhos, e de seus filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. No dia 10 de junho de 2025, cumpre-se-á plenamente o cumprimento do envio do profeta Elias, porque quem converte o coração é Deus, mostrando que o cumprimento deste capítulo é como aconteceu a incorporação de Cristo em seu servo, em Elias Joanã, no dia 10 de junho de 2025. Elias, o profeta Elias, é Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, como aconteceu, como já estou falando, no dia 10 de junho de 2025. A vinda do profeta Elias para restaurar, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. E Cristo incorporado fará uma grande obra, realizará uma grande obra, batalhará e vencerá a besta e a sua imagem. Então, louvado seja o nosso grande Deus. Cristo está na terra conosco, está em seu servo, em uma só pessoa. O nome que ninguém a conhece, senão ele mesmo, é o nome de Elias Joanã. Este nome não se repete entre os 8 bilhões de pessoas. Unicamente Cristo incorporado tem este nome, Elias Joanã. E, portanto, aqueles que amam a Jesus Cristo, o qual está no santuário do céu, com suas mãos feridas, também amará a sua presença pessoal na terra, a incorporação de Cristo, a sua incorporação em seu servo, em Elias Joanã. Amará a segunda pessoa de Cristo. Elias Joanã é a segunda pessoa de Cristo. E aqueles que farão parte deste ministério reconhecerão e verão e crerão, como já estão crendo. E você também está convidado a se unir com Cristo nesta batalha contra a besta e a sua imagem, para dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, para você receber o Espírito Santo, o refrigério pela presença do Senhor, como Pedro falou, e como está escrito nos livros de Ellen G. White, é necessário você aceitar a Cristo, a sua segunda pessoa, Cristo incorporado, como estava anunciado, esta profecia, como Deus revelou este mistério aos seus servos, aos profetas, de Gênesis em Apocalipse.
O que aconteceu no dia 10 de junho de 2025 foi o que o anjo do Apocalipse capítulo 10 falou. E João ia escrever, mas ele ouviu uma voz do céu dizendo: não as escreva, João. Porque quando o anjo do Apocalipse capítulo 10 falou, como ruge um leão, quando ele bradou como ruge um leão, os 7 trovões e falaram nas suas próprias vozes, porque a voz de Cristo é como leão, a voz de Cristo é como trovão, e João ouviu tudo, mas João ouviu uma voz do céu dizendo: não as escreva, João. E o que o anjo do Apocalipse capítulo 10 falou, que é o próprio Cristo, ele falou que eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. E isto, ele cumpriu a sua promessa. Ele cumpriu a sua promessa no dia 10 de junho de 2025. Incorporou no corpo de um homem, do primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã. E aqueles que amam a Jesus Cristo, amam também Cristo incorporado, porque Cristo incorporado é Ele mesmo que está incorporado. E para isso é necessário, para você fazer parte do poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18, a vinda do poderoso anjo se cumpriu. No dia 10 de junho de 2025, Cristo incorporou. Ele é o poderoso anjo. Ele é o 4º anjo do Apocalipse capítulo 18. E para você fazer parte, então, agora não é mais o batismo nas águas, uma identificação do povo de Deus. O batismo nas águas foi para o período da encarnação de Cristo até então. Agora veio o renovo do Senhor. Agora é o confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Então, esta é a cerimônia que está no lugar do batismo. Você levanta as mãos para o céu, olha para o céu e faz o confessar. E você, então, fará parte do 4º anjo. E então receberá o Espírito Santo, no início o entusiasmo santo, para dar o aviso da queda das igrejas, que todas as igrejas se tornaram moradas de demônios, pelo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, que ela recebeu, todas elas, recebeu do Concílio Vaticano II, especificamente os templos adventistas, que os templos adventistas estão com esse departamento na cadeira da ONU, na Casa Branca, Congresso Americano, Washington e Genebra, fazendo leis em todos os países do mundo, essas leis de perseguição, o qual Deus revelou para a sua serva, Deus religioso, como de fato é a imagem da besta. E então, aqueles que fazem parte do Ministério 4º Anjo, eles darão este aviso, que todas as igrejas se tornaram moradas de demônio, pela falsa liberdade religiosa, como também se uniram com o Estado, fazendo leis no poder civil. Essas leis que está no Brasil, Angola, Estados Unidos e todos os países, dizendo que é liberdade religiosa e multando as pessoas, prendendo as pessoas, é a imagem da besta, como também é em si o decreto dominical. E todos aqueles que se unir com este ministério recebem o entusiasmo santo. Todos os que são sinceros receberá, quando se unir com este ministério unicamente, o entusiasmo santo para dar o aviso nas ruas e nas praças
o aviso da queda de Babilônia e depois receberá o refrigério pela presença do Senhor e com os rostos iluminados darão o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Assim como Cristo na encarnação purificou o templo 2 vezes, assim também o quarto anjo, o ministério que Deus revelou, este ministério que Deus levantou, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, Eloá fala claramente, assim o povo de Deus darão 2 avisos distintos e separados. O primeiro é o que o Ministério Quarto Anjo já está dando, o aviso da queda das igrejas. E o segundo é o chamado, sai dela, povo meu. Louvado seja Deus, Cristo incorporado estará na frente do poderoso movimento, o movimento profético, o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. É por isso que Elias Joanã é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque Cristo, ele é o presidente da sua igreja. E Cristo está incorporado em seu servo, em Elias Joanã. E ele, o capitão do exército do Senhor, Cristo, estará nesta batalha e vencerá a besta e a sua imagem. Vencerão também todos vocês, querido irmão e querida irmã, que fazem parte do Ministério Quarto Anjo, fazer o confessar com mãos levantadas para o céu, olhando para o céu e fazendo o confessar, dizendo: eu creio que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã. Então você faz parte do Quarto Anjo e juntos daremos a última mensagem de misericórdia ao mundo, o último aviso. Então, que Deus te abençoe grandemente e Cristo está na terra junto conosco. Ele está incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Faça parte do povo de Deus. Seja um adventista do sétimo dia, do Ministério Quarto Anjo, o que Deus levantou para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Amém e amém.